Oi, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Uma semana abençoada, vitoriosa, cheia da presença de Deus. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí você fala assim, pastor, eu não tô alegre não. Não tô alegre, tô atribulada, tô angustiada, tô atucanada. Aí eu tenho uma palavra de Deus no teu coração, tá? Sabe que eu tava meditando? Deus já está ministrando essa palavra no meu coração por alguns dias. Eu cheguei a comentar com meu esposo, com os meninos aqui. Sempre Deus me dá uma palavra e eu fico, sabe, mastigando ela. Tem hora que eu não aguento, eu tenho que vir aqui falar com vocês. Eu sei que vocês gostam da palavra de Deus, coisa boa. Quando eu apareço é para falar de coisa boa, é para falar da palavra de Deus. E para você que acordou aí tão angustiada e tem vivido dias atribulados, eu fiquei com uma frase depois que eu li esse texto. Para que servem as pedras? Para que servem essas pedras? Essa situação toda, essa luta, esse... Para que vai servir isso, hein? Depois do texto que nós vamos ler, você vai entender essa pergunta, porque Deus já tem a resposta para o teu coração. Nós estamos em Josué capítulo 4, mas vamos voltar um pouquinho. Josué recebe agora o chamado de Deus, porque Moisés está morto e a história precisa continuar. Josué vem como sucessor, ele já estava ali ao lado de Moisés servindo com tanto fervor, só que agora Deus o levanta como líder. E essa nação vai precisar reconhecê-lo como líder. Isso não vai acontecer na força do braço e nem na questão de... Ele era amigo de Moisés, então ele vai assumir o cargo que era chegado de Moisés. Tem nada a ver com isso, tá? É que quando Deus escolhe, Deus decide escolher assim, ó, umas pessoas que você olha e fala assim, ele, ela. Deus escolheu e Deus vai provar. Ele não precisa, mas ele vai provar que tá com Josué. Ele tinha falado isso para Josué. Josué, você vai precisar ser forte. Essa postura de força, ser forte e ser corajoso, tá? Daqui para frente agora é com você. Moisés está morto. Eu tenho uma promessa para o meu povo. Eu preciso chegar com eles lá na terra prometida, que eu prometi. Eu prometi para o meu servo Moisés, você vai dar sequência nessa promessa, em todo esse processo. Eu vou estar com você, ninguém vai conseguir te resistir, tá? Eu vou provar isso, Josué. Eles vão ver que eu sou com você, mas eu preciso que você se posicione. Eu preciso que você saiba quem você é a partir de agora, porque algumas coisas vão mudar. Agora você é o líder. Você precisa ouvir a minha voz e falar exatamente como eu estou falando. Ok? E Josué vai embarcar nessa história poderosa, com a bênção, com a autoridade de Deus, como líder. Primeiro desafio, passar o Jordão. Eita! Existe um Jordão agora e precisa atravessar todo esse povo. O que eu faço, pastora? Olha comigo o texto. Capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel.
para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela. Foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Uau! Que coisa maravilhosa! Deus dá uma estratégia para Josué e agora o povo precisa obedecer essa sequência, essa ordem que está vindo de Deus. E especificamente agora aos sacerdotes, a quem eu quero me dirigir nesta mensagem, aos homens e mulheres de Deus que foram chamados como pregadores do Evangelho. Você que está aí no campo missionário, não sei aonde você está, em algum lugar que Deus te enviou para falar da palavra dele, Josué recebeu a ordem que os sacerdotes precisavam ficar no meio do Jordão. Enquanto o povo estava passando, a responsabilidade dos sacerdotes era ficar no meio. Vocês vão ficar parados. As águas, elas se abriram, foram cortadas, né? A partir do momento que os sacerdotes colocam os pés nas águas, as águas se separam. Isso é tão interessante. E agora tem um lugar específico para o sacerdote ficar. Eles vão ficar no meio do Jordão, até todo o povo passar. Todo o povo passar. Enquanto tiver gente passando, o sacerdote tem que estar no meio do Jordão, esperando a ordem de Deus. Só que não só isso. Vão ter que tirar lá do meio, daquele lugar, né, que eles estão, uma pedra. Cada um deles. Cada representante de cada tribo, as 12 tribos de Israel, vão ter que levar uma pedra. E essa pedra, ela vai precisar ser levada com eles, só que não vai ser dentro de alguma bolsa. Ou essa pedra é levada nos ombros. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, faz muito sentido e significado para tudo que nós estamos vivendo. O sacerdote, ele está no meio do Jordão. Os sacerdotes estão no meio do Jordão para que o povo passe, para que haja livramento, para que haja segurança para o povo. E o sacerdote ficou no meio do Jordão até todos passarem, e depois vão ter que levar dali a pedra para carregar em seus ombros. Deus nos deu uma ordem em ficar parados no meio desse Jordão, no meio dessa dificuldade, no meio dessa adversidade. Nós que somos sacerdotes, quantas vezes Deus falou pra gente, vocês vão ficar aqui, parados, exatamente neste lugar, no meio. Não é na frente, não é atrás, vocês vão ficar no meio. Enquanto vocês estiverem aqui, o meu povo está passando, eu estou operando, eu estou curando, eu tô libertando, eu estou movendo, e vocês estão parados. Você sabe que a maioria da aflição do sacerdote é quando ele acha que ele está parado, o ministério dele está parado também. E é mentira. Muitas vezes, homem de Deus, pastores, missionários, evangelistas, mulheres de Deus que estão me ouvindo agora, muitas vezes Deus vai dar ordem para você ficar parado. E você vai se angustiar. Porque no momento você não vai entender, você vai falar, Deus, eu tenho que ficar parado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 3 anos. Senhor, eu vou ficar parado aqui sem fazer nada. E Deus vai falar para você, você vai ficar parada, Aline. Você vai ficar parado porque, homem de Deus que está me ouvindo agora, quem vai fazer não é você. Quem vai fazer sou eu, Deus falando. Você só precisa me obedecer. Fica no lugar específico onde eu vou te colocar. Eu tenho um plano. Então você precisa obedecer. Fica aqui. Fica parado aqui. Que enquanto você estiver no meio desse Jordão,
as coisas estão acontecendo. Você só precisa ficar parada. E quando eu der a ordem para você sair, você não vai esquecer. Tem que levar uma pedra daqui, deste lugar. E tem que colocar nos ombros. Por quê, pastora? Porque os que vão vir, as próximas gerações, os próximos discípulos, aqueles que estavam esperando como que ia acabar essa história, e agora os sacerdotes ainda estão lá no meio do Jordão, sim, estão no meio do Jordão, mas daqui a pouco eles vão sair. E aí vão começar a olhar por que estão carregando os líderes, os representantes, por que eles carregam pedras nos ombros? Por isso que eu falei no começo, para que servem essas pedras? E o texto fala sobre isso. Alguém lá na frente vai perguntar assim, mas o que significa isso? Por que essas pedras? E aonde você vai contar o seu testemunho? Essas pedras significam que naquele momento que eu estava parada no Jordão, Deus estava proporcionando grandes livramentos, grandes mudanças. Essa travessia, esse antes e depois, né? Eu estava no meio, aonde Deus tinha um plano perfeito. E ele precisava separar esses dois tempos, assim, sabe? O antes e o depois. E aí eu precisava ficar exatamente ali. Essa pedra significa o grande livramento. As águas foram cortadas e o povo passou a seco. Houve libertação, houve milagre, houve provisão, sabe? No momento que nós estávamos parados ali no Jordão, Deus estava fazendo um rebuliço. Nós não estávamos vendo. Nós não estávamos podendo fazer muita coisa porque a ordem era fica parado. Mas isso não significa que o nosso ministério, que a unção estava parado. Não, ao contrário. Através da sua vida, homem de Deus, através da sua vida, mulher de Deus, muitas coisas vão acontecer. E lá na frente, alguém vai falar assim, mas como você conseguiu sobreviver tudo isso? O que significam essas pedras? Porque vão olhar as marcas. As pedras nos ombros significam para nós as marcas que vão ficar. E aí você não precisa esconder elas. Elas não precisam estar em lugares escondidos. Deixa ela nos ombros. Ande de cabeça erguida. Deixa ela bem visível assim, sabe? Deus falou, manda eles carregarem nos ombros para todo mundo ver. Deixa todo mundo ver as marcas, o peso da responsabilidade que eles estão carregando. As próximas gerações, os próximos discípulos, os próximos consagrados, os próximos líderes, os próximos indicados vão olhar as pedras, as marcas e vão dizer, o que significa isso? Significa que uma época da minha vida, do meu ministério, eu tive que ficar parado para que Deus realizasse um grande milagre. Uma grande obra foi feita. E essas pedras é para ninguém esquecer. Quando Deus coloca sacerdotes dentro do Jordão, sabe, essa travessia, essa passagem pelo Jordão, significa que ele vai fazer muito mais do que ele já tinha feito antes. Sabe, o povo de Israel já tinha visto tantos milagres com Moisés. As águas do Mar Vermelho, tanta coisa já tinha acontecido. Cordonizes do mar. Fala aí, tanta coisa, gente, já tinha acontecido. Mas agora Josué precisa ser reconhecido como líder. E ele precisava de uma história assim impactante no ministério dele. Né, homem de Deus? Precisa ter algo assim impactante na sua história. E nesse momento que você está vivendo, parado, que você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui, no meio desse Jordão? Meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Fica parado. Espera a ordem de Deus. E quando for a hora de sair daí, não esquece, leve as pedras, para que fique como um memorial, para que os próximos que vão vir não se esqueçam que passar pelo Jordão não é ser desonrado, não é ser esquecido. Tá todo mundo passando e a gente vai ficar aqui no meio, vai ficar. É sacerdote? É sacerdote?
Foi chamado para liderar? Então você tem que esperar. Primeiro o povo passa. Deixa as coisas acontecer. Você fica quieto aí. Porque quem cuida da sua vida, da sua casa, é Deus. Ele não se esqueceu de você. Você precisa obedecer. E os que obedeceram, gente, foi levantado um memorial até os dias de hoje. Vai lá, você vai ver. As pedras que foram tiradas do Rio Jordão, como um grande memorial. A lembrança de homens, de sacerdotes, que estavam no meio de um furacão e não fugiram. Sacerdotes que ficaram parados em meio a uma grande dificuldade. E alguém está olhando e dizendo, por que eles estão parados no meio do Rio Jordão? Por que eles não saíram? É ordem de Deus. Vai servir de experiência para alguém depois. E mais do que isso, faz parte de um plano perfeito de Deus. Josué mandou ficar parado. Deus falou com ele para a gente ficar aqui. Então vamos ficar. Agora, na hora que Deus mandar a gente sair, nós não vamos esquecer de levar essas pedras. Esse momento da nossa vida, esse período da vida que foi muito difícil. Levar pedras? Levar pedras, pastora? Benditas sejam essas pedras que te faz lembrar o teu chamado, que tu é sacerdote, tu não é um aventureiro, não. Tu não é um... Não dá pra... vou comprar minha passagem e vou... Não dá, filha. Não dá. Deus não mandou, então não vai, não. Se Deus não mandou, não vai, não. Fica quieta aí. Espera. Tá acontecendo tanta coisa. Hein, sacerdote? Enquanto você tá parado no meio do Jordão, Deus tá fazendo tanta coisa. Tanta coisa. As pessoas vão olhar as marcas, as pedras, e vão falar o que significam essas pedras. E você vai dizer, foi uma época, foi um dia incrível, que Deus mandou eu ficar parado, no meio do Jordão. Acredita? No meio do Jordão. Para quê? Para dar livramento, para dar suprimento, para salvar famílias, para outras pessoas voltarem a sonhar. Por quê, pastor? Porque Canaã está do outro lado. E eu tô no meio. Porque tem gente que precisa desse posicionamento para continuar sonhando. Aí vão passar por mim, eles estão passando. Eles estão indo. E estão olhando e falando, eu não acredito. Nós estamos avançando e eles ainda estão parados. Vai, continua. Canaã é para esse sentido. Ó, você sinalizando. Passa. Ah, meu Pai do céu. É maravilhoso isso. Eu vou terminar, porque tem tanta coisa boa, mas para não se estender mais, eu vou terminar com a frase que eu ouvi hoje, de uma mulher de Deus. Ministrando, ela disse, não aceite honras que vão desmerecer profetas. Não aceite honrarias, presentes, propostas, lugares, oportunidades que desonrem profetas. Se nesse negócio vai ferir um profeta, não faça. Se nessa aliança vai ferir sacerdote, não faz. Mas mandaram eu fazer, não faça. O céu tá mandando você não fazer. Fique parado.
É forte demais. Desmerecer profeta, sacerdote? Não. Faz que eu te coloco lá. Faz que eu falo de você. Machuca ele que eu consigo melhorar aqui pra você. Faz não. Não faça. Não aceite honras que vão ferir, desmerecer profetas, sacerdote. Não se mete nisso não, tá? Não se mete nisso. Ó, foge de gente assim. Quando você perceber esse tipo de voz, esse tipo de proposta, fere ele. Você já sabe quem é que tá falando, né? Não é Deus não, filho. Não é Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo no teu coração. Medita lá. Ah, não esquece. Leve as pedras com você. É o seu testemunho. Deus abençoe.